Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de microexpressões faciais e do método SCANS aplicados para a detecção de mentira e detecção de emoções. Então a técnica SCANS é uma técnica que se vale de análise em 6 canais diferentes para a detecção de mentiras ao vivo ou em gravações. A aplicação da técnica se tornou bastante popular na internet, especialmente no YouTube, para análise de vídeos de celebridades ou ainda para análise de entrevistas com criminosos, para dizer se o cara está falando a verdade ou não, qual emoção está sentindo e assim por diante. Aqui a gente tem vários exemplos de vídeos no YouTube a esse respeito, e se você pesquisar, por exemplo, por microexpressão família real, você vai encontrar uma série de vídeos que trazem análise de microexpressões com a família real. E recentemente teve uma discussão a respeito disso ser ou não uma pseudociência, e também uma discussão a respeito do que é uma pseudociência, porque ao que eu vi, vocês vão entender conforme eu for mostrando, muita gente sequer sabe o que o termo pseudociência significa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito desse assunto. Então vamos começar falando de FACS. FACS é uma sigla para Facial Action Coding System. Consiste de um sistema que te permite classificar e nomear movimentos na face humana através da aparência que esses movimentos produzem no rosto. Conforme descrito aqui, você pode pagar $350 para ter acesso a um manual de 527 páginas e a um guia do investigador de 197 páginas que te ensina a respeito do FACS, te ensina a respeito desses movimentos. O manual então te ensina a reconhecer e pontuar o que ele chama de unidades de ação, Action Units, AUs. Elas representam as atividades musculares que produzem mudanças momentâneas na aparência facial. As AUs que são apresentadas no manual são separadas por grupos. O cachorro está fazendo um barulho novo hoje. Ok. Que denotam o tipo de ação e a localização na face. Cada AU é estudado em função das mudanças que são observadas na aparência, é estudado em função de como você reproduz no seu próprio rosto e de como medir a intensidade, porque tem uma escala que mede a intensidade dessa unidade de ação, que pode ser inexistente, pode ser vestigial, pode ser fraca, marcada, nítida, severa, extrema ou máxima. São descritas algumas dezenas de AUs, separadas também em ações principais, movimentos de cabeça, movimentos dos olhos, visibilidade e ações brutas. Então aqui a gente começa trabalhando com ações principais, e aqui você vai ver que nós temos uma série de ações principais descritas, por exemplo, face neutra, esse é o 0, depois a sobrancelha sendo levantada, sendo abaixada, a parte interior, a parte exterior da sobrancelha, enfim, vai longe aqui a lista de ações possíveis. Aí nós temos movimentos de cabeça, movimentos dos olhos, visibilidade e ações brutas. Perfeitamente possível que você descreva uma expressão em um determinado momento com uma combinação de AUs. Por exemplo, AU 38 mais AU 10 mais AU 63. Essas três estão coexistindo numa face humana. Assim, cada seção do FACS começa fazendo o quê? Descrevendo os músculos que estão envolvidos naquela ação. Vamos pegar um exemplo aqui. O passarinho me contou que tem outras formas de você ter acesso a ambos os manuais, tanto do investigador quanto o manual do FACS. Então ele começa descrevendo para você quais são os músculos que estão envolvidos naquela ação, depois ele descreve quais são as mudanças que acontecem na aparência mesmo, quando aquela ação está sendo realizada, conforme está descrito aqui. Está em inglês, você tem que ter um certo domínio dos termos para poder trabalhar com isso. Então é fornecida uma lista de figuras que tem a ação destacada, e tem aqui um pequeno gabarito que você pode usar. Então se você abrir aqui numa outra página, isso aqui está na página 29, e aí você abre de novo na página 29, você vai ver que você pode clicar em cada um deles aqui, para você ter acesso ao gabarito do que cada uma dessas imagens representa. Então essa imagem aqui, do cara nessa posição, você clica aqui e você vai ver que corresponde a um 4C mais um 38A. Então 4C corresponde à unidade de ação 4 na intensidade C, mais a unidade de ação 38 na intensidade A. É justamente isso que a letra que você coloca na frente denota quando você está trabalhando com uma intensidade de ação, com uma unidade de ação. Em seguida nós temos aqui o gabarito, como eu já falei. Nós temos então uma descrição de como você pode fazer essa unidade de ação do seu rosto, e depois nós temos como julgar a intensidade dessa unidade de ação. Está aqui 4A, 4B, 4C e assim por diante. Então nós temos aqui então uma lista de outras ações que, se acontecem junto com a ação sendo estudada, merecem atenção, e depois nós temos algumas coisas que dizem respeito. Se acontecem outras combinações, então você tem que definir o score da ação que você está lidando, como B, como C, e assim por diante. Então você decide sobre como definir a intensidade daquela ação. Então o FACS, por si só, é apenas um dicionário que vai discretizar, ou seja, reduzir a unidades, as expressões faciais e atribuir um código a cada uma delas, de forma que o manual sequer vai trazer palavras associadas à emoção. Você não vai encontrar fear, disgust,
medo, raiva, qualquer desgosto, qualquer outro termo do gênero. Então ele não tem qualquer utilidade para associar expressões com emoções. Então isso aqui é basicamente um manual, um dicionário, uma taxonomia de como você classifica expressões. Isso aqui não diz nada sobre o que cada expressão significa. Deve estar pensando, então ele é inútil? Não, pelo contrário, ele é muito útil para qualquer pessoa que deseje detectar ou reproduzir uma expressão. Se você é um roteirista e você quer que o seu ator faça tal expressão, o fax é um sistema comum que vocês podem conversar sobre a expressão a ser feita. Se você é um animador, você quer que o seu personagem faça uma expressão, mesma coisa. Se você é um escultor, você também pode usar o fax para isso tudo. Você pode ver quais músculos que produzem aquela expressão. Se você está projetando um sistema de reconhecimento facial, isso também é útil. Entre uma série de outras profissões que vão trabalhar com isso. Porém, a coisa começa a ficar interessante quando a gente está lidando com ENFACs e SCANs. ENFACs é um manual que associa conjuntos de unidades de ação do fax a emoções específicas. Espera lá, então agora sim você está pegando conjuntos específicos e você está associando uma emoção. Agora a gente tem um pequeno probleminha. Os passarinhos me disseram que não dá para conseguir o ENFACs na internet. Como que você consegue o ENFACs? Você paga $350, você faz o curso, você faz uma prova e só aí você tem acesso ao ENFACs. Isso não parece uma postura muito científica quando a gente está lidando com revisão por pares, quando a gente está lidando com justamente a questão da transparência. Você tem que publicar seus resultados. Ok, o resultado do ENFACs está bem por trás de uma série de barreiras. Envolve você fazer o curso, pagar aí alguns dólares também mensais, e aí por fim você faz um exame e por fim você tem acesso ao dito ENFACs. Ninguém compartilhou o ENFACs na internet, portanto nós não temos acesso. Agora lembra que eu falei para vocês do manual do investigador que acompanha aqui o fax. Se você pesquisar por ENFACs desse jeito aqui, só que você vai ter que colocar com M, evidentemente, você vai encontrar uma tabelinha que basicamente resume o que traz no ENFACs, assim como que outros pesquisadores trouxeram. Então tá aqui, a emoção de felicidade, de acordo com o ENFACs, é marcado pela unidade de ação 12, unidade de ação 6 mais 12 ou 7 mais 12. Aí você pode voltar lá no fax e aí sim você pode estudar o que cada uma delas funciona. Então vamos lá, Action Unit 12. Eu não vou fazer isso com todas, tá? Relaxa. Eu vou só fazer a 12, então tá aqui. Lip Corner Puller. Aí você pode ver aqui como que essa expressão funciona. Ok, isso é uma expressão de felicidade. Então tem aqui felicidade, tristeza, sofrimento, medo, raiva. Rage seria ódio nesse sentido. Rage, uma pessoa que está em rage, uma pessoa que está exalando ódio. Surpresa, desgosto. Conforme está aqui, nós temos aqui o que vários pesquisadores atribuíram a cada uma dessas unidades de ação. SCANS é uma sigla, por sua vez, para Six Channel Analysis System. É o sistema geralmente utilizado para detectar mentiras, tanto em aplicações práticas, como segurança de aeroporto, depoimento policial, quanto em análise de celebridades, que o pessoal faz no YouTube. Um livro que aborda o método SCANS e como aplicar esse método pode ser encontrado aqui. Chegando à Verdade, um guia prático científico para análise comportamental para profissionais. Você pode pagar R$192 ou você pode pagar R$0 se você tiver aquela Netflix de livro da Amazon, e os passarinhos também me contaram que tem outras formas de acessar esse livro. Conforme o nome indica, a gente está trabalhando com 6 canais. Os canais são conteúdo, psicofisiologia, corpo, face, voz e estilo de interação. A gente usa também uma coisa chamada regra 327, que determina que um grupo, um cluster, só é válido se ocorrerem pelo menos 3 sinais, que são pontos de interesse, ou pins, em pelo menos 2 canais diferentes, num período de até 7 segundos, a partir de um estímulo, que pode ser, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa vê um segurança no aeroporto, a partir do momento em que uma pergunta é feita, a partir do momento em que uma foto é apresentada, qualquer coisa do gênero. Portanto, 327, 3 sinais, 2 canais, 7 segundos. Esse é o significado. Grupos de pontos de interesse são um forte indicador de mentiras se outras causas são eliminadas. Então aí a gente tem o que chama-se de tríade ABC, Account, Baseline e Context, que é basicamente o relato que está sendo transmitido, o comportamento que a pessoa tem geralmente e o contexto. Então se a pessoa tem um tique nervoso, por exemplo, você tem que levar isso em consideração para você poder fazer a sua análise. Se o contexto é que a pessoa está numa sala extremamente seca, sem água, umidade do ar mínima, então talvez a garganta esteja seca por outra razão que não qualquer coisa como ele está mentindo. Ao todo a gente tem 27 critérios que são distribuídos ao longo desses 6 canais. Nas sessões seguintes eu vou primeiro discutir o desempenho de cada um desses canais, cada uma das técnicas usadas
na detecção de mentiras. Então, depois de analisar cada uma dessas técnicas individualmente, a gente vai analisar o desempenho da técnica como um todo, da técnica Scans como um todo. Porque a técnica Scans, como você já deve ter percebido, é composta de análises em 27 canais. Então, a gente tem 27 pontos aí para ser analisado. Mas relaxa que eu acho que não vai demorar muito. Então esse livro aqui, que é o nosso livro que a gente está trabalhando, ele traz uma lista de artigos científicos que suportam esses 27 critérios no apêndice 2. Beleza, você deve pensar. Só que tem um pequeno probleminha. A maioria desses artigos não sustenta o uso dessas diretamente na detecção de mentiras. Apenas indica que esse ponto de interesse pode indicar uma emoção. Então você ainda tem um outro passo que você teria que dar, que é, será que essa emoção de fato significa uma mentira? Muitos dos artigos não chegam a esse ponto, e o livro aqui simplesmente joga o artigo dizendo, ó, tem base científica, mas você vai ver, você descobre que a base não é exatamente essa. Por exemplo, um desses artigos aqui é um artigo que deveria sustentar que o uso do volume da voz é uma boa forma de detectar mentiras, mas ele apenas indica que o volume da voz varia conforme a emoção que está sendo expressada. E o método Scans, por sua vez, propõe identificar mentiras pela diminuição do volume da voz ou pela observação de um volume incompatível com a emoção descrita. Então isso tem algumas premissas além do que as premissas que o artigo aqui te permitem sustentar. Então vamos analisar um por um. É o único jeito da gente prosseguir aqui. O primeiro canal chama-se Estilo de Interação, canal S. Nele a gente possui 3 pontos de interesse. Fluxo, que é pausas ou pausas ocupadas, por exemplo, coisas assim. Hesitações, evitação de contrações e mudança no ritmo e velocidade de fala usual. Evitação de contrações faz mais sentido em inglês, quando a pessoa, por exemplo, fala does not ao invés de doesn't. Em português, eu acho que não tem tanta aplicação assim, pode ser que eu esteja errado, e claro, mudanças no ritmo da fala. A pessoa costuma falar rápido, de repente ela está falando devagar, ou vice-versa. Evasividade é manifestada quando a pessoa alega que não entende uma pergunta ou quando usa qualificadores. Então eu posso dizer que talvez poderia ser uma postura defensiva, uma falta de educação, tipo, você acha que eu sou um imbecil para me perguntar isso? Ou a indomissão. Manutenção da impressão é quando a pessoa reforça que ela está falando a verdade. Então eu juro por Deus, eu sou uma pessoa honesta, confia em mim, coisas assim. Aqui a gente tem uma situação na qual esses elementos podem sim ocorrer quando as pessoas estão mentindo, conforme está descrito aqui. Mas também está descrito nesses artigos, e todos os links estão para você checar. Eu infelizmente não tenho tempo de abrir um por um, agora, eu já fiz isso, e a questão é que eles estão sujeitos a uma alta taxa de falsos positivos. Então é bem possível que isso aconteça em situações nas quais a pessoa está falando a verdade. Um exemplo sou eu. Eu mesmo falo o tempo todo e eu não estou mentindo. Você pode checar se eu estou mentindo aqui, porque tudo que eu falo é sempre sustentado em provas. Então é só você pegar as provas e checar, você vai ver que não, eu não estou mentindo, mas ainda assim eu falo essas hesitações. Um estudo indicou que pausas, por exemplo, também fazem parte da fala comum e são provocadas por outras variáveis que não a mentira em si. Outros estudos mostram que pausas ocorrem até mais quando o interlocutor está falando a verdade do que quando ele está mentindo. Em relação à postura, um estudo apontou que mentirosos frequentemente usam a mesma história e nessas circunstâncias eles são menos propensos a usar respostas evasivas. Então seria o contrário. Porém, se você fizer uma entrevista perguntando as coisas de forma estratégica, aí sim as pessoas vão apresentar mais resposta evasiva, aquelas que estiverem mentindo. Presença de palavras específicas podem ser usadas para identificar mentiras, mas um classificador com inteligência artificial foi feito e teve acurácia de 60%. Não é uma acurácia tão boa, indica mais uma vez que frases podem ocorrer em outros contextos e podem haver falsos positivos. O próximo canal é voz, Voice. Aqui a gente tem 3 pontos de interesse. Volume, é literalmente o volume reduz, geralmente quando a pessoa está mentindo, e varia conforme a emoção. O passo da voz, o passo aumenta quando as pessoas sentem medo, surpresa ou raiva, mas reduz quando as pessoas sentem desgosto, desprezo, tristeza ou felicidade. E o tom. Na mentira é mais comum que a voz esteja mais tensa e áspera ao invés de suave. A gente tem um estudo que verificou que o passo de fato aumenta quando as pessoas mentem, mas que os participantes que acreditavam que o passo aumentava ao mentir tinham maior aumento do passo. Então isso, mais uma vez, é algo que é sujeito a variáveis. Ao mesmo tempo, o tom da voz não é reconhecido como uma maneira ideal de se detectar mentiras, porque tem uma taxa grande de falsos positivos. A gente tem então o canal C. O canal C é conteúdo verbal, verbal content. Trata das palavras que são utilizadas na comunicação. A gente tem 4 pontos de interesse. Tempo verbal, então se a pessoa está usando
tempo verbal apropriado. Então, por exemplo, a pessoa fala fulana era uma ótima namorada, mas na verdade a pessoa está dando um depoimento sobre o desaparecimento. Então, fulana deveria estar viva. E aí você descobre que a pessoa matou a fulana. Distanciamento. Então, a pessoa reduz o uso de pronomes pessoais, reduz o uso de nomes próprios, usa eufemismos, mostra uma preocupação inapropriada, então brinca com coisa séria. Outra possibilidade é análise do depoimento. Então, contradições diretas no depoimento apresentado. E gafes verbais. Como o nome indica, você acidentalmente revela a verdade. Por exemplo, você matou? Matei. Não matei. Esse é um exemplo de gafe verbal. É evidente que a análise do depoimento e a busca por contradições é sim uma ferramenta na procura por mentiras. E é verdade que o uso do tempo verbal errôneo já foi apontado como indicativo de depoimentos falsos envolvendo pessoas desaparecidas. Infelizmente, a gente não tem uma estatística que mostra se o uso de tempo verbal errôneo é mais comum em pessoas que realmente estão envolvidas com desaparecimentos e sabem que o desaparecido está morto, do que com pessoas que não estão. E gafes podem sim indicar revelações acidentais da história. Agora, outros resultados são contraditórios. Então, a gente tem um estudo aqui que mostra que eufemismos, esperança, evitação de linguagem brutal é mais comum em depoimentos sinceros do que em depoimentos mentirosos. É o contrário do que está sugerindo aqui, que você teria que considerar eufemismos como um sinal de que o depoimento é mentiroso. Na verdade, a gente tem um estudo que indica o oposto disso. Aí a gente tem o canal F. O canal F é o mais importante aqui, que são as expressões faciais. A análise depende de algumas premissas, justamente sobre a questão das microexpressões faciais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O primeiro ponto de interesse é justamente isso, anomalia fax. Isso aqui corresponde ao F1. Eu acabei não colocando, mas é F1. Perceba que todos eles têm a letra seguido de 1, 2, 3 e assim por diante. Então, com base no ENFAX, são descritas nesse livro as expressões associadas de surpresa, medo, raiva, desgosto, desprezo, tristeza e felicidade. E uma anomalia acontece quando a emoção vista não é compatível com a emoção que você espera. A gente tem a duração da expressão, porque expressões geralmente duram alguns segundos, porque as emoções duram esse tempo, então mais que isso é suspeito. Simetria, as expressões geralmente genuínas são simétricas. E também a sincronia. Então, quando você força a expressão, dificilmente você faz com que todos os músculos da face estejam em sincronia. Eu realmente estou incomodado com esse cachorro fazendo um barulho diferente. Esse cachorro não fazia esse barulho até ontem, e agora ele começou a fazer. Para a detecção por meio de microexpressões faciais funcionar, é preciso que algumas premissas, como eu disse, sejam verdadeiras. Agora, as pesquisas recentes indicam o contrário disso. Essas premissas não parecem verdadeiras. Então, em primeiro lugar, é preciso que a mentira produza emoções negativas no indivíduo que as propaga. É possível que a mentira produza emoções de culpa, vergonha, medo, tristeza, mas a mentira também pode provocar emoções de alívio, prazer e satisfação. O próprio Ekman, antes dele decidir ganhar dinheiro em cima disso, afirmava, numa publicação de 1969, ou ainda uma mescla de emoções. Em segundo lugar, se a primeira premissa for verdadeira, é preciso que as emoções sentidas tenham uma correspondência com as expressões na face. Agora, a gente tem uma pesquisa aqui de 2006, o link, assim como todas, está aqui, concluiu que as emoções não possuem uma correspondência direta com as expressões. Por quê? Porque uma emoção pode causar múltiplas expressões, e uma expressão pode ser causada por múltiplas emoções. Então você pega aqui, emoção acontecendo, tem uma gama de expressões que essa emoção pode provocar. Você pega aqui, expressão acontecendo, tem uma gama de emoções que essa expressão pode ter sido causada por. Então, no experimento de 97, participantes assistiram a cena do Iluminado, essa cena aqui. Se você assistiu o Iluminado, acho que essa cena te marcou. É a cena em que o Jack Nicholson está lá dando uma machadada na parede para chegar do outro lado ou para atingir a moça. Eu não lembro qual dos dois é, ou se é uma mistura dos dois. Faz muito tempo que eu não assisto. E esses 14 participantes assistiram. 14 desses participantes reportaram sentir desgosto e apenas 2 deles apresentaram expressão facial de desgosto de acordo com o ENFAX. 14 participantes reportaram surpresa e nenhum deles mostrou expressão de surpresa de acordo com o ENFAX. Em outro experimento de 2012, os participantes foram colocados para fazer tarefas prazerosas e frustrantes e produziram sorrisos em ambas essas tarefas. Em terceiro lugar, é preciso que microexpressões sejam incontroláveis. Algumas microexpressões de fato são incontroláveis, mas outros estudos mostram que não, que elas são completamente controláveis e são fenômenos sociais. Ou seja, fazem parte da forma como a gente relaciona e é algo que a gente provoca conscientemente. Isso o próprio Ekman admite mais uma vez num artigo que ele escreve em 1969.
Além disso, a gente tem evidências de que as microexpressões podem ser forçadas para comunicar expressões. Então, indicando que, nesse sentido, uma pessoa que esteja mentindo, ela pode também forjar as suas microexpressões. As microexpressões não são totalmente involuntárias, como é sugerido por aí. Então, mais uma vez, uma leitura de microexpressões não reflete necessariamente uma comunicação involuntária. A quarta premissa é a confiabilidade das microexpressões para detectar mentiras. Como outros pontos de interesse, microexpressões são fortes candidatos a falsos positivos, por exemplo, através de sorrisos falsos que as pessoas podem fazer. A quinta premissa é a regularidade. Os estudos mostram que microexpressões são muito menos comuns do que se imagina, ocorrendo apenas em 2% no decorrer das entrevistas gravadas, no caso desse estudo aqui, portanto, aumentando muito a chance de falso negativo. O que a gente faz quando não tem microexpressão? Se a gente considera como verdade, pronto, a gente tem aí um falso negativo. A gente está atribuindo que não há mentira em algo que pode ter, portanto, falso negativo. Por fim, outra premissa é que as microexpressões são universais. As pesquisas do Ekman, isso já vem lá desde o Darwin, então a ciência evolui, isso faz parte. Inicialmente, essas pesquisas não tinham nada de errado, é simplesmente a forma como a ciência evolui. Inicialmente, essas pesquisas indicavam que sim, as expressões eram universais, nós tínhamos um conjunto de emoções universais. Agora, um refinamento desses métodos indicam que não. Um dos pontos é que essas pesquisas definiam um grupo muito grande de palavras que são consideradas uma identificação correta. Então, você pede para a pessoa identificar uma emoção que é raiva. A pessoa não precisa falar raiva para estar certa, ela pode falar ódio, puto, pode falar qualquer outra palavra que dê a entender raiva. Então, com isso, você consegue reduzir ou aumentar arbitrariamente a proporção de acertos. E aí, claro, você pode tornar a definição da emoção mais ou menos precisa. Outro ponto é que a taxa de reconhecimento não é consistente entre as emoções e culturas. Se você pegar todos os artigos, você vai ver que vergonha e desprezo têm taxas de reconhecimento muito baixas, felicidade tem taxas altas e raiva, medo e desgosto tiveram taxas intermediárias. Ao mesmo tempo, resultados similares ocorreram em culturas ocidentais, mas menores em culturas orientais. Por exemplo, japoneses e malaios raramente identificavam a expressão de medo como medo propriamente dito. Uma forma de contornar esse problema é, ao invés de você solicitar uma emoção, ao invés de você fazer o que é chamado de escolha forçada, você fornecer diversas emoções e pedir que o entrevistado dê um valor numérico para cada uma delas. O Ekman teve resultados promissores para a tese dele, só que ele tinha um pequeno probleminha. Antes de pedir para a pessoa dar nota, ele falava, escolhe uma emoção aí e diz qual é. Então a pessoa escolhia raiva, por exemplo, e aí ela evidentemente dava uma nota alta para raiva e dava nota baixa para as demais e tudo dava certo. A única coisa é que não é assim que você tem que fazer o experimento. Você não é para instruir o seu entrevistado a escolher uma emoção particular. Simplesmente fala, dá uma nota. Quando você faz isso, o efeito de concordância desaparece. Então, o efeito de concordância é algo que só existe quando você segue um método específico de experimento e não quando você segue um método de dar uma nota para múltiplas emoções sem que você tenha pressão para fazer uma única escolha. Quando você usa esse novo método, então esse efeito de concordância entre culturas some. A duração da expressão, apesar de poder indicar mentira, mais uma vez, é altamente sujeita a outros fatores. Esse artigo aqui descreve que a duração do evento que causou a emoção, a importância do evento, a natureza da emoção, a intensidade, a disposição do indivíduo, os mecanismos regulatórios que ele tem, tudo isso influencia a duração de uma emoção. Então, você não dá para atribuir somente essas variações à mentira. Outros estudos apontam que sim, simetria e coesão são sim características de expressões genuínas e tendem a falhar em expressões forçadas, tendem a não acontecer. Eu não achei artigos sobre falsos positivos, infelizmente. E o canal B? O canal B é Body Language, linguagem corporal. É reiterado que não tem o sinal universal do corpo que tem o mesmo significado. Nem o Ekman afirma que tem. Os pontos de interesse são gafes gestuais. Então você está falando que está tudo uma desgraça e aí você, por exemplo, faz isso é uma gafe textual, ou você faz isso aqui evidentemente pode significar ok, ou pode significar uma coisa bem pior, dependendo do lugar em que você está. Ilustradores são movimentos que você faz com a mão para acompanhar o discurso e reforçar o que é dito. Mudanças inexplicáveis nos ilustradores são indicadores de mentira. A gente tem também os manipuladores, então é quando você manipula outros objetos, toca outros objetos. A gente tem a tensão pode indicar ansiedade, medo, raiva, ou pode ser uma tensão proativa que tenta suprimir outras exibições do corpo. E a gente tem olhos fechados ou piscando. Quando o olho fecha por mais de meio segundo, é um indicativo de que ele está se afastando do que é dito. Pessoas que piscam menos ou estão lendo, ouvindo, pensando ou mentindo, e pessoas que piscam mais geralmente estão falando ou se recuperando de uma encarada
onde elas piscaram menos. Tem indícios de que caves gestuais, assim como verbais, sirvam sim para detectar mentiras, mas é importante lembrar que nem o método de Scans alega que existe uma universidade de gestos corporais. Então, se você faz isso aqui, você não necessariamente está significando aquela coisa, talvez signifique outra coisa. Apesar de haverem alguns estudos que argumentam a relação entre mentiras e ilustradores, uma meta-análise, que você pode encontrar nesse link aqui, que é um estudo de outros estudos, aponta que a maioria deles indica que não há relação entre mentiras e o uso de ilustradores. Infelizmente, eu não achei associações entre manipuladores e mentiras, mas eu achei artigos que indicam que isso também é um sinal de ansiedade, independente de ser mentira ou verdade. Tensão e desconforto, mais uma vez, pode aparecer em sujeitos sinceros quanto mentirosos. Então isso é muito sujeito a falso positivo. A gente tem estudo que fala isso. Eu achei também um depoimento de um agente policial, que entrevistou mais de 10 mil pessoas, que fala a mesma coisa. Alguns estudos ainda indicam que indivíduos de fato piscam menos quando mentem. Então, beleza, isso acontece, mas mais uma vez, é muito sujeito a falso positivo. Por fim, a gente tem o canal P. Fisiologia. Envolve batimento cardíaco, transpiração, temperatura, pressão arterial, respiração, digestão e pupilas. O problema desse canal, que é basicamente um polígrafo, é que a gente não conhece indicadores fisiológicos que sejam restritos à mentira. A gente conhece indicadores fisiológicos que são indicadores de ansiedade e de medo. E eles podem ser produzidos por respostas genuínas a perguntas que provoquem ansiedade e medo, por exemplo, uma pessoa que teme ser vítima de uma acusação falsa. Então esse canal, como muitos outros, é mais um indicador de medo e ansiedade do que um indicador de mentira, e a ponte que faz entre medo e ansiedade e mentira não é uma ponte muito boa. Não é uma ponte que está sustentada por vários artigos. Ok, você tem ali que o batimento cardíaco aumenta quando a pessoa está com medo, mas você não tem a consequência de que isso então indica mentira. Essa última parte da ponte, essa última perninha que você precisa, não existe. Você não tem sustentação científica para defendê-la. De fato, a ansiedade provoca tudo isso. Batimentos cardíacos, transpiração, temperatura, pressão arterial, mudança na digestão e assim por diante. Então, agora que a gente viu o desempenho de cada técnica individual, vamos falar do método Scans propriamente dito. A gente pode atestar nesse momento que a técnica Scans se vale de uma série de outras técnicas, algumas têm base empírica e beleza, é consistente, nós temos um resultado consistente, outras têm resultados mesclados, então tem uma taxa de falsos positivos muito alta, portanto não é uma técnica muito segura para você identificar mentira, e outras têm resultados contrários, dizendo não, isso aqui não é um indicador de mentira. Na verdade é até o oposto, pessoas que falam a verdade fazem mais isso do que pessoas que mentem. Uma dessas técnicas é a análise de microexpressões, que conforme a gente já viu também, depende de premissas que não parecem ser verdadeiras. Mas qual será o desempenho do método Scans quando aplicado na prática? Uma pesquisa de 2019 fez o seguinte teste. Pegou 90 participantes e dividiu em 3 grupos. O primeiro deles recebeu o treinamento de microexpressões do próprio Paul Ekman, aquele que custa 200 e tantos dólares por um ano ou 100 e tantos dólares por 3 meses. Está aqui, 119 dólares 3 meses, 300 dólares durante um ano. Então receberam esse treinamento, Micro Expression Training Tool. Aí o outro grupo recebeu um treinamento de microexpressões também, mas um treinamento falso, dizendo essa microexpressão é essa emoção aqui, e na verdade não era. Na verdade eles deram um treinamento mesmo arbitrário, inventando relações que não existiam. E o outro grupo não recebeu treinamento nenhum. Todos os grupos então foram convidados a julgar vídeos que poderiam conter mentiras ou verdades, e verificou-se que o grupo que recebeu o treinamento falso não se saiu melhor que o grupo que recebeu o treinamento real. Porém, ambos os grupos se saíram melhor que o grupo sem treinamento. Ou seja, é interessante que você receba algum treinamento em microexpressão, mas qual treinamento você recebe não parece relevante. Isso é uma pista de que talvez o treinamento em si não tem tanta utilidade. O treinamento só serve para melhorar a atenção dos participantes, só serve para mostrar para os participantes o que eles têm que prestar atenção para julgar entre mentira ou verdade. Porque o grupo que não recebeu treinamento teve um desempenho pior do que esses dois grupos. Um outro estudo trabalhou apenas com treinamentos reais, então não teve esse treinamento de controle que teve no estudo que eu acabei de falar. E verificou o quê? Que a acurácia aumentou significativamente apenas quando o treinamento fornecido foi um treinamento verbal. Quando um treinamento multicanal foi fornecido, teve um certo aumento, mas esse aumento não foi significativo, quanto foi no caso do treinamento verbal. Treinamento verbal é aquilo que eu mostrei para vocês mais cedo. Lá no canal verbal, a gente tem a questão das contradições, a gente tem a questão de se distanciar, a gente tem a questão de usar o verbo no tempo errado e assim por diante. Então
são coisas que de fato a gente conferiu mais cedo que essas coisas têm respaldo, essas coisas servem sim para a detecção de mentiras. Mesmo quando as pessoas tentam detectar mentiras, então eu falei muito de acurácia, vamos dar um número para essa acurácia. A acurácia deixa muito a desejar. A gente tem uma pesquisa de 2006 que analisou 206 estudos e concluiu que a acurácia média é 54%. A acurácia para classificar mentiras é 47%, ou seja, entre todas as mentiras, 47% delas foram corretamente classificadas como mentiras. Já entre as verdades, 61% delas foram classificadas como verdades. Outro estudo teve um resultado melhor, chegando a 70%. É melhor que o acaso seria 50%, então você joga uma moeda e você decide se você está ou não falando a verdade, porém ainda assim deixa a desejar, ainda assim não é um classificador tão preciso quanto a gente desejaria que fosse para algo que tem implicações tão sérias quanto um caso criminal. Ao investigar essa baixa acurácia que múltiplos estudos reportam, uma pesquisa de 2009 partiu dessa constatação, que a acurácia é de fato baixa, e apontou que a causa não é porque as pessoas se baseiam nas pistas erradas, não é como se existissem pistas certas, mas é como se as pistas são muito fracas para serem utilizadas. Então as pistas estão ali, elas aparecem, mas elas ou são raras ou nem sempre são indicadores de mentira, portanto a acurácia é baixa, por esse motivo. Por conseguinte, quando as pessoas não usam essas pistas formais e não trabalham com conhecimento explícito, trabalham somente com intuição, elas acabam se saindo melhor, curiosamente, para detectar mentiras do que quando elas são instruídas a usar esse treinamento de microexpressões, entre outras variações do tipo. Esses resultados são condizentes com uma pesquisa de 2003 que apontou que a relação entre a maioria dos comportamentos e a mentira, como eu já disse, é muito fraca para ser usada como parâmetro em detecções. A gente tem a Administração de Segurança de Transportes nos Estados Unidos que mantém um programa chamado SPOT, que é Screening Passengers by Observation Techniques. Seria algo como escaneando passageiros por técnicas de observação. Atualmente chama-se BDA, ou Behavior Detection and Analysis. Ele visa, através de 3.000 profissionais em 161 aeroportos diferentes, identificar a linguagem corporal que possa transmitir nervosismo ou intenção de causar danos. Porém, nós temos lá também o Freedom of Information Act, que é uma possibilidade de você requisitar documentos do governo a partir de um direito que você tem. E através dessas requisições a gente descobriu que o programa tinha inclusive documentos que explicitamente diziam: isso aqui carece de comprovação científica, isso aqui que a gente está fazendo carece de comprovação científica, bem como a ausência de evidências para a eficácia do programa. Os relatórios que diziam o quanto esse negócio era eficaz não eram promissores. Ainda mais grave, verificou-se que em algumas situações, os agentes estavam ativamente escolhendo minorias para serem checadas. Então, estavam ativamente engajando em atos de racismo nessa situação. Um artigo analisou uma técnica chamada SCAN, e muita gente confunde isso com scans. Essa técnica SCAN também é usada para detecção de mentiras, tá aqui. Não é eficaz, conforme esse artigo aqui revela, mas é injusto eu dizer que isso aqui tem alguma coisa a ver com scans, porque essa técnica aqui, na verdade, chama-se Scientific Content Analysis. É uma técnica para detectar mentira em coisas escritas, portanto não serve, não é o mesmo scans que a gente está abordando em todo esse vídeo. Assim também existem resultados que são relativamente favoráveis, indicam que é preciso fazer mais pesquisas nesse ramo. A gente tem um artigo aqui de 2021 que mostrou um algoritmo com eficácia de 80% quando utilizou a unidade de ação 20, que denota medo, para detectar mentiras. Agora, o que esse artigo não deixa claro para a gente é qual foi o conjunto de teste que foi usado, porque isso aqui não está nem usando scans, isso aqui está usando uma única unidade de ação para detectar mentiras. Será que se eu colocar, por exemplo, pessoas sentindo medo por outras razões, ele não vai detectar erroneamente? Será que o conjunto de treinamento não foi um conjunto muito específico que traz, apenas pessoas que apresentaram a expressão de medo mentindo e pessoas que não apresentaram a expressão de medo? E, portanto, ele só está detectando a expressão de medo e não detectando a mentira em si? Só uma replicação desse estudo com um espaço de teste, de treinamento mais abrangente que vai poder revelar isso pra gente. Por hora está aqui, 80% parece muito promissor, mas é estranho, porque só usou uma unidade de ação, então parece mais um detector que detecta aquela unidade de ação trabalhando sobre um conjunto em que aquela unidade de ação está fortemente associada à mentira, do que um detector que detecte mentira propriamente dito. Aí talvez você esteja pensando, mas eu assisti Lie to Me traz um especialista em linguagem corporal detectando mentiras em casos criminais. Será que isso não é um argumento super favorável ao uso de scans? Sim, Star Wars também é um argumento super favorável à existência de sabre de luz, porque ambas as obras são ficcionais. Ambas as obras trazem conteúdos ficcionais, não são documentários, não trazem situações reais, trazem atores
Portanto, não é um argumento favorável ao uso do scans. Aí talvez você também esteja dizendo, mas tem um artigo que argumenta aqui pelo uso de análise multicanal, pelo uso do scans. Legal, só que esse artigo é uma espécie de divulgação do scans. Esse artigo não traz uma análise do desempenho do scans. Nesse artigo aqui o scans não é aplicado na prática, então o desempenho dele é checado. Isso aqui só fala, o scans é muito legal, o scans funciona nessas bases, o scans é interessante, nós precisamos de algo que faça o que o scans faz. Beleza, muito legal, é uma propaganda muito boa, porém não traz a análise que é o que a gente precisa. A análise eu já mostrei aqui, já mostrei os resultados para vocês. Uma alteração na proposta do Ekman envolve o que é chamado de abordagem cognitiva. Basicamente a ideia é, ok, a mentira envolve uma carga cognitiva maior e justamente por isso a gente pode tentar aumentar ainda mais essa carga cognitiva, pode potencializar esse efeito e com isso a gente conseguiria uma acurácia maior. De fato, nós temos um estudo que indica que sim, que a acurácia aumentou de 56% com scans puro para 71% usando essa abordagem cognitiva. Para isso você precisa interagir com o depoente, você não pode pegar um vídeo no YouTube e avaliar, você tem que estar lá ativamente conversando com ele e fazendo perguntas que vão forçar a essa carga cognitiva maior e aí você vai perceber. Porém, outras meta-análises apontam que essa vantagem não parece tão grande assim quanto alguns estudos originalmente divulgam para a gente. O Ekman também encabeçou um projeto chamado Wizards Project, que identificou entre 20 mil pessoas, 50 delas, que ele determinou como magos, seriam pessoas com habilidades inatas, portanto de nascimento, muito acima da média de detecção de microexpressões e, por conseguinte, de detecção de mentiras. Agora, a crítica é que, basicamente, o Ekman usou um conjunto para as pessoas avaliarem que continha mentiras associadas a microexpressões, mesma a história do medo. Assim como lá tinha mentiras associadas ao medo, aqui nós temos mentiras associadas com essas microexpressões. Então, talvez os magos que o Ekman escolheu são magos que detectam microexpressões muito bem, mas quando você colocar a campo, uma situação real para detectar mentiras, talvez isso não funcione tão bem. Ainda assim, é algo que demanda teste, que demanda novas investigações. Então, a maioria das pesquisas aponta que o método scans não é uma ferramenta eficaz de detecção de mentiras. Tem uma acurácia ligeiramente maior que o acaso, ou seja, quando o detector humano joga uma moeda para decidir se o interlocutor está mentindo ou não, é um pouco pior do que quando você faz o scans. Ok, o scans tem uma certa precisão, é por isso que ele funciona em alguns momentos, mas ele não tem uma precisão tão boa assim quanto você esperaria de algo que fosse usado para essa seriedade das situações que nós abordamos. Vamos brevemente falar sobre outras formas de detecção de mentira para você ver que nem tudo está perdido. Eu vou começar falando de alguns métodos até um tanto cômicos, depois eu vou chegar em métodos mais promissores. Uma das primeiras formas de detectar mentiras foi descrita na China, em meados do ano 1000 a.C. Isso envolvia você dar um punhado de arroz seco para o cara mascava esse punhado por um tempo e depois cuspia. Se o arroz estivesse seco, significa que ele estava mentindo. Ok, esse método se baseia num princípio fisiológico que é a salivação. A salivação decai quando nós temos medo e ansiedade. Mais uma vez, isso é parecido com um polígrafo, isso detecta medo e ansiedade muito bem, mas é questionável que isso detecte mentiras. Uma avaliação europeia envolvia dar um pedaço de queijo de cabra e uma fatia de pão seco para um acusado que deveria engolir sem engasgar. Aí a gente tem um método na Índia que é muito interessante, muito divertido até, mas provavelmente a acurácia é questionável. Provavelmente o comportamento que se espera aqui não vai ocorrer em 100% dos mentirosos e em 100% dos honestos. Os suspeitos eram informados que dentro de uma tenda escura tinha um jumento sagrado que você tinha que ir lá e puxar o rabo do jumento. Se o jumento reclamasse, então você era culpado. Se o jumento aceitasse, então você era inocente. Os suspeitos não sabiam, mas um sacerdote tinha coberto o rabo do jumento com fuligem. Então o suspeito era colocado dentro de uma tenda fechada, ninguém estava observando ele, ele deveria puxar o rabo do jumento. Se você fosse inocente, você puxaria o rabo do jumento sem medo de ser acusado do crime ou de qualquer outra coisa. Então você sairia da tenda com as mãos sujas e o sacerdote falaria, ok, esse cara não tem nada a temer, portanto ele puxou o rabo do jumento, então tá tudo bem, ele não é culpado. Se você fosse culpado, você não puxaria o rabo do jumento. Ok, tá tudo escuro, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo, não vou puxar, vou dizer que ele não reclamou. Aí você sairia com as mãos limpas e, opa, peraí, o cara tá com a mão limpa, ele não puxou o rabo do jumento, é porque ele tem algo a temer. Esse era o método da Índia. Agora, na Europa, os caras seguiam algo que não tinha base fisiológica, nem psicológica, nem nada. Era julgamento pela vontade de Deus. Como assim? Deus não deixaria um homem honesto sofrer. Então você vai enfiar sua mão dentro de uma panela com água fervendo, se você sair sem nenhum machucado, você é honesto. Isso evidentemente não funcionava muito bem. Variações disso que envolviam você carregar um metal quente ou ainda andar sobre brasas também não tem nenhuma base.
Outra possibilidade é o teste por água. Então você é amarrado, você joga num rio. Se você morrer, ok, você era inocente, Deus teve misericórdia da sua alma. Se você sobreviver, então nem a água, nem o diabo te aceita, portanto você é culpado, e aí você vai ser morto. É basicamente isso. Ok, agora em 1827 surge uma coisa chamada frenologia, que é uma técnica baseada na crença errônea, a gente já sabe que isso não procede, de que o cérebro tem 27 órgãos, que se você analisar os contornos do crânio, você consegue determinar quais órgãos são mais e menos usados, e assim você determina a honestidade ou a desonestidade do indivíduo através do contorno do crânio. Então era comum você raspar a cabeça do bandido e dizer, olha, ele tem o cérebro nesse estado, portanto ele faz isso, isso, aquilo. Isso não faz sentido, a gente sabe hoje que não procede. Grafologia também é uma técnica que também parte de uma premissa falsa, de que a escrita do indivíduo revela traços de personalidade. Hoje a gente considera isso uma pseudociência. A gente tem então o polígrafo. O polígrafo, como eu já disse, usa sinais fisiológicos para detectar mentira. Porém, esses sinais de mentira também são sinais de ansiedade, de medo, de confusão, de estresse pós-traumático, de depressão, ou ainda de causas mais fisiológicas, por exemplo, hipoglicemia ou abstinência. Então, o polígrafo detecta muito bem a sensação, mas não a mentira diretamente, que é basicamente o caso que a gente viu em várias outras situações. O trabalho do Ekman, que a gente já abordou, tem suas raízes no Darwin. A gente verificou que o Darwin supôs a possibilidade de que nós poderíamos saber se a pessoa está mentindo ou não através das expressões faciais, e a gente já verificou que essa técnica, ok, tem resultados ligeiramente melhores que o acaso, mas não é suficiente para você aplicar essa técnica consistentemente em casos em que são tão sérios assim e tão importantes, porque tem uma taxa de falsos positivos muito alta. A gente tem agora uma coisa chamada impressão digital do cérebro. Para isso você vai partir da premissa de que informações reais, por exemplo, detalhes do crime, informações inventadas, por exemplo, mentiras sobre o crime, são armazenadas de formas diferentes no cérebro. Portanto, elas produzem sinais diferentes no cérebro quando são lembradas ou acessadas. Isso a gente percebe num eletroencefalograma. Pesquisas com essa técnica mostraram resultados promissores, mas tem um pequeno problema. Para você aplicar isso, você precisa conhecer o crime bem, algo que nem sempre é possível, às vezes é um mistério o que aconteceu, e também tem um probleminha que é, às vezes uma pessoa inocente vai falar as coisas como se ela estivesse lembrando do crime que ela praticou, mas na verdade não, na verdade ela só está lembrando do crime que ela viu na TV. Então esse é um problema muito sério que acontece no caso do Brain Fingerprint. A gente pode ainda usar ressonância magnética. Um estudo mostrou que, de fato, mentiras espontâneas memorizadas produzem mais ativação no córtex anterior pré-frontal de maneira bilateral, ou seja, dos dois lados. Porém, a gente sabe que esses padrões variam com idade, então é mais difícil ainda de você detectar, porque você tem que adaptar a sua detecção para a idade da pessoa, fora que também varia de indivíduo para indivíduo. Então é uma área ainda em estudo e que, ok, tem resultados promissores, mas ainda assim é necessário cautela. Não dá para você, por enquanto, aplicar isso num tribunal e usar diretamente como evidência. Então, microexpressões faciais e scans é uma pseudociência? Isso faz tanto sentido quanto eu te perguntar se são tá? E se eu não definir pseudociência, não faz sentido nenhum essa pergunta. O que é uma pseudociência? Uma crença errônea, eu vi uma pessoa falando, isso não faz sentido nenhum, é que a pseudociência é apenas uma ciência subjetiva, tá? Então a psicologia é uma pseudociência. Não, a psicologia não é uma pseudociência, a psicologia é uma ciência. Você provavelmente está fazendo confusão com psicanálise. A psicanálise, sim, é reconhecida como uma pseudociência. E pseudociência não é ciência subjetiva, tá certo? A definição de pseudociência, de acordo com a filosofia da ciência, é que a pseudociência é um conjunto de práticas, crenças, alegações. Então, pseudociência é um termo guarda-chuva que abriga uma série de práticas, crenças, alegações que compartilham uma propriedade. A propriedade é, elas se dizem científicas, quando na verdade contradizem ou os achados científicos ou os métodos pelos quais a ciência avança. Legal, temos uma definição, mas como que a gente separa o que é ciência e o que é pseudociência? Isso é um problema chamado problema da demarcação, não é nada trivial. Para o filósofo Karl Popper, o problema da demarcação envolve a falseabilidade. Então ele diz assim: uma teoria científica, se ela divide as suas asserções em duas classes, nenhuma delas pode estar vazia. A primeira classe é a classe nas quais a asserção é inconsistente e, portanto, a teoria proíbe. A segunda classe é a classe nas quais contém asserções que são consistentes, portanto, a teoria permite. Se você provar alguma das asserções da primeira classe, você falseia a teoria científica. Em outras palavras, você prova que ela é falsa. Então, você precisa que a classe A possua algum tipo de asserção
para que a teoria seja falseável e para que a teoria seja ciência. Se a classe A está vazia, nós temos uma pseudociência. Então a criptozoologia, por exemplo, a classe A da criptozoologia está vazia. Você pode pegar, por exemplo, a alegação pé grande existe, ou pé grande talvez existe. Isso não é falseável. Não tem uma forma prática de você provar que isso é falso. Você pode dizer, olha, eu andei em toda a floresta e não achei o pé grande. Mas alguém vai te responder, o pé grande estava escondido. E você não tem como responder isso. Ah não, eu andei em todos os lugares do universo e não tinha pé grande. Isso é impossível. Uma busca exaustiva, nesse caso, é impossível. Portanto, as alegações da criptozoologia não são falseáveis. A criptozoologia não possui alegações na classe A, que caso sejam provadas verdadeiras, provam a criptozoologia falsa. Portanto, ela é uma pseudociência. O problema com esse critério é que ele não leva em consideração que algumas teorias pseudocientíficas ainda são levadas a sério, mas já foram falseadas. Então, por exemplo, a teoria de que a Terra tem 6.000 anos faz afirmações falseáveis, as afirmações já foram falseáveis e ainda assim tem gente que acredita. Então, nesse caso, ok, não é uma teoria científica, é uma pseudociência, mas ainda assim, no critério de Popper, seria uma teoria científica. Além disso, desconsidera que muitas hipóteses científicas, por exemplo, a física quântica, a biologia molecular, elas não são falseáveis por si só. Elas só podem ser testadas quando a gente aplica um certo objeto particular. Então, no caso da mecânica quântica, ao átomo, o núcleo do átomo de hidrogênio, por exemplo, a um elétron, e assim por diante. Para isso, você precisa enriquecer as premissas que você está testando com outras premissas referentes a esse objeto particular. Ainda assim, segundo o critério de Popper, scans e microexpressões são pseudociência. Por quê? Porque você pode usar uma afirmação, por exemplo, foi encontrado um agrupamento de pontos de interesse e o sujeito estava falando a verdade. Espera aí, pontos de interesse, sujeito falando a verdade. Isso aqui parece contraditório. Portanto, scans e microexpressões não é válido? Não, a acurácia não é 100%. Você pode usar essa desculpa. Ou ainda, mas os sinais da mentira estavam presentes. A mentira não estava. Portanto, eu lavo minhas mãos. Portanto, alegações não são falseáveis. Você consegue pensar em alguma alegação que iria desprovar o método scans e as microexpressões faciais? Que iria demonstrar que eles são falsos? Se não, então a categoria A está vazia, portanto, uma pseudociência. Além disso, no caso de vídeos de celebridades, é ainda assim, mais uma vez, não falseável. A gente nunca vai saber o que a celebridade de verdade estava pensando ali, portanto, não tem como checar os resultados. Agora vamos falar de outra pessoa que também trabalhou no problema da demarcação, que é um cara chamado Mario Bunge. O Mario Bunge divide os campos cognitivos em não ciência, por exemplo, pintura e música, protociência, por exemplo, a biogênese, a ideia de que trapos no chão produziam ratos, na época isso era o melhor que a gente poderia fazer, o modelo de Copérnico. Se hoje você leva a sério uma dessas duas coisas, é uma pseudociência, mas na época isso era protociência. Ciência em si, física, química, biologia. Pseudociência, por exemplo, frenologia, que eu já falei, e parapsicologia. Então o Mario Bunge, ele gosta de usar definições matemáticas nas coisas. Um campo cognitivo E tem essas características aqui: C, S, G, F, D, P, B, P, K, O, N, sendo elas comunidade cognitiva, sociedade abrigando essa comunidade cognitiva, visão de mundo, base formal, domínio, base específica, problemática, fundo específico de conhecimento, objetivos e métodos. Um campo cognitivo vai ser científico se cada um dos componentes de E muda, esses aqui. Esses componentes mudam, mesmo que de forma lenta, como resultado de pesquisa nesse campo em campos relacionados. Se a comunidade de pesquisa é um sistema composto de pessoas que receberam treinamento especializado, têm fortes ligações entre si e iniciam ou continuam uma tradição de pesquisa. Se a sociedade encoraja ou ao menos tolera essas atividades de pesquisa, ao contrário de a sociedade só tira dinheiro dessa atividade de pesquisa. O domínio D é composto exclusivamente de entidades reais, ao contrário de seres crípticos, ou espíritos, ou fantasmas e assim por diante. A visão de mundo consiste de uma ontologia segundo a qual o mundo real é composto de coisas concretas mutáveis, ao invés, por exemplo, de coisas imutáveis, de coisas sem lei, ou isso aqui não possui lei porque é incompreensível para seres humanos, ou isso aqui é fantasmagórico e assim por diante. Possui uma teoria realista do conhecimento, possui um sistema de valores que consagra clareza, exatidão, profundidade, consistência e verdade, e possui um espírito livre de pesquisa, ao invés de algo rígido que não dá mão para a pesquisa, que trabalha com dogmas. Se a base formal é uma coleção atualizada de teorias matemáticas e lógicas, se a base específica é uma coleção atualizada de dados, hipóteses e teorias, se a problemática trabalha exclusivamente com problemas cognitivos a respeito da natureza, a respeito de leis, bem como problemas que constituem outras componentes. Se o fundo de conhecimento é uma coleção de teorias atualizadas e testáveis, além de hipóteses e dados compatíveis com aqueles de B, obtidos em momentos anteriores. Se aquilo não está congelado no tempo, por exemplo, trabalhando com teorias de
100 anos atrás que já foram provadas falsas. Ou ainda, você trabalha com teorias que não são testáveis. Seus objetivos incluem a descoberta ou uso das leis de D, sistematizar hipóteses e refinar métodos. E não um objetivo, por exemplo, deixar sua vida melhor. Isso parece mais um objetivo de uma técnica do que de um campo cognitivo científico. ICE é uma componente de um campo cognitivo maior e não de outras pseudociências. Dessa forma, de acordo com o critério de Bunge, o método scans e microexpressões também é uma pseudociência. Por quê? A gente tem, por exemplo, o fato de que os componentes da teoria de microexpressões pouco mudaram ao longo do tempo, está congelado lá no Ekman, mesmo a gente tendo evidências de que o Ekman errou em alguns pontos, até o Ekman mesmo chegando nessas constatações, por exemplo, a universalidade das emoções e assim por diante. Isso aqui, inclusive, quase trabalhado como sendo um dogma, apesar das pesquisas mostrarem que não. Ao adotar métodos que não são checáveis, eu já falei na parte do Popper, ou restringir o MFAX a pessoas dentro da comunidade. Lá que você tem que fazer a aplicação, então você faz o curso, você faz uma provinha, paga os centenas de dólares e aí você tem acesso ao MFAX. Isso também é um indicador de pseudociência. Ah, mas se o scans é uma pseudociência, se o scans tem acurácia limitada, como que o scans serve para resolver crime e como que organizações sérias usam scans? Nada do que eu apresentei aqui agora é contraditório com a possibilidade de um crime ser resolvido com scans. A técnica é ligeiramente melhor que o acaso, sim. Então um crime pode até ser resolvido com jogar uma moeda, tá? Ah, culpado ou inocente? Pum, culpado. Ah, é o Jack Stripador que tá lá. Beleza, deu certo. Isso não significa nada, não indica que a moeda seja uma técnica aceitável para você decidir se alguém é culpado ou não. Só indica que deu certo, isso pode ser obra do acaso, isso pode ser porque o scans é de fato ligeiramente melhor que o acaso e funciona em algumas situações. Então ele acerta sim em alguns momentos. O problema não é que ele não funcione, ele funciona em alguns casos. O problema é que tem alta taxa de falsos positivos e portanto tem uma baixa confiabilidade. A aplicação do scans é inclusive perigosa se você está lidando com um caso em que você vai determinar se o cara é inocente ou não, se você vai julgar ele ou se você vai condenar, isso tanto formalmente quanto em relação à população. Se você vai dizer publicamente que o cara está falando a mentira, as pessoas vão acreditar que aquela sua análise é uma análise certeira e assim por diante, e esse cara pode ser linchado. Então, o problema com o scans é justamente esse. Não é incompatível o fato de que alguns crimes sejam solucionados com scan. Além disso, essa afirmação não leva em conta um outro probleminha, tá? O especialista em aplicação do método scans também pode ter outras habilidades de investigação criminal, de perícia criminal, que são mais relevantes para a solução do crime do que o método scans propriamente dito. Então talvez ele tenha aplicado o método scans já sabendo por onde percorrer o caminho, então já sabendo mais ou menos para onde ir. Portanto, você tem que levar isso em conta também. Talvez o que você veja como um crime resolvido pelo scans não seja um crime puramente resolvido por scans. Ah, mas tal órgão governamental usa o scans. Isso é uma falácia lógica. Quando você argumenta que isso é um argumento favorável ao uso do scans. Porque é a falácia da autoridade. Você está basicamente dizendo, olha, esse órgão, essa pessoa tem gabarito, portanto, se eles estão fazendo, deve estar certo. Isso cai na mesma falácia dizendo que eu não tenho formação em microexpressões, portanto, eu não tenho respaldo para falar sobre isso. Sim, se eu te falar, confia em mim em algum momento, então, de fato, você está certíssimo. Eu não tenho por que você confiar em mim, mas eu não pedi para você confiar em mim em momento nenhum. Eu mostrei para você os artigos, mostrei para você as evidências, mostrei para você o raciocínio lógico. Você pode dizer e provar que eu estou errado, mas dizer que você não confia em mim não faz sentido nenhum, porque eu não pedi que você confie em mim. Mas voltando aqui na ideia, é mais uma vez falácia da autoridade. O fato de várias instituições usarem uma técnica pseudocientífica não torna essa técnica científica. O que poderia tornar é justamente ela não se enquadrar nos critérios do Mário Bunge que eu apresentei para vocês aqui mais cedo, e ela se enquadra. E o que poderia torná-la com mais respaldo, ou pelo menos com mais aptidão, seria os estudos da eficácia do scans apresentarem um resultado mais promissor. Os estudos que eu mostrei nessa sessão aqui. Eu já mostrei para vocês que eles não apresentam até o momento. Um artigo aponta alguns motivos pelos quais organizações podem adotar métodos pseudocientíficos. Por exemplo, a promessa de que esses métodos vão resolver problemas, a falta de conhecimento científico, a ignorância perante a importância da ciência, uma subestimação dos perigos que uma pseudociência pode ter e ainda a falta de divulgação a respeito das teses científicas. Assim, a gente pode concluir que o método scans se vale de uma série de indicadores que individualmente tem acurácia intermediária na detecção de mentiras e frequentemente tem uma taxa alta de falsos positivos, levando a uma consequente baixa acurácia quando a técnica é aplicada individualmente, quando o scans é aplicado. Quando você pega todas essas técnicas
auxiliares, você junta todas elas no scans, então você aplica. Isso leva a uma acurácia, ok, é maior que o acaso, mas ainda é baixa para algo tão sério. Isso significa que o método scans pode não ser adequado para análise das verdadeiras emoções que celebridades apresentam em vídeos na internet, porque a baixa acurácia demonstrada nos estudos que eu mostrei para vocês implica em alta probabilidade de uma conclusão errônea. Ah, mas você tem um analisador que é muito bom em engenharia social. Isso pode ser um fator que aumenta a acurácia. Então, na verdade, ele não está usando o scans puramente, ele está usando conhecimentos prévios em engenharia social, prévios que eles sabem de quem está mentindo, de quem não está, ou então está dando muito mais ênfase para as partes do scans que de fato tem respaldo científico, e aí sim ele está chegando na conclusão. Mas ainda assim essa é uma prática perigosa quando os espectadores consideram isso como sendo um método certeiro. A gente já viu que não é. E você dizer, o meu método não é certeiro, mas ao mesmo tempo você vender a sua imagem como se o método fosse certeiro, não muda muita coisa. Continua sendo algo que tem essas consequências danosas na sociedade. Eu não estou nem entrando no mérito se é deplorável o que você faz ou se é louvável. Não tô nem aí, eu não podemos me importar menos com isso. Estou entrando no mérito das consequências, tá? O fato de você colocar uma nota de rodapé dizendo que isso não é certeza, ok, talvez isso te livre de um processo, mas isso não torna o que você faz menos nocivo. Apesar de alguns casos criminais já terem sido resolvidos com a técnica dos scans e grandes instituições a adotarem, ela se enquadra nas características de uma pseudociência e, portanto, não possui caráter científico. Isso significa que ela não pode ser utilizada como ciência e, pelo amor de Deus, não significa que ela é só subjetiva, mas ainda assim interessante, então tá tudo bem, tá? Não é isso. Pseudociência não é uma ciência subjetiva. Não é essa a definição de pseudociência, tá ok? Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê. Falou!